Tem um fato que aconteceu em 1970 comigo, que foi no auge da Copa, né, de 70. Eu tinha em 70 8 anos e meus pais tinham comprado uma casa na Barra da Tijuca. Eu sou carioca, e a Barra da Tijuca naquela época era basicamente uma praia deserta. Nossa casa ficava num condomínio e era praticamente o único condomínio da Barra, de casinhas baixinhas e tal. É um dos primeiros condomínios que existe ali. Tinha um prédio e umas torres que estavam desativadas, mas a Barra era praticamente uma pista de uma mão de. Era uma rua de mão dupla. E, enfim, era uma praia deserta e havia. Essa casa fica mais ou menos no quilômetro. O número é 3.636, era o quilômetro 4, era o quarto quilômetro da Avenida Senambetiba, da Avenida da Praia. Mais à frente, se você seguisse indo em direção ao Recreio, havia ali o que a gente chamava da reserva. Ainda existe hoje uma reserva da Marinha, uma reserva, em tese, uma reserva ecológica, e já foi muito modificada daquela época para cá, mas na minha época, o que você tinha? Você tinha um arame farpado com aqueles moitões, né? Não sei como se fala isso, mas enfim, aquelas coisas, aquelas madeiras enfiadas, um arame farpado que cercava a praia. E aquilo era uma visão engraçada, porque era uma cerca que ia avançava dentro do mar, exatamente para que ninguém entrasse na praia. Isso vinha até o asfalto, ficava lateral ao asfalto, que era um asfalto fininho por toda a extensão da reserva, e também continuava para dentro em direção à montanha. Então era um trecho da praia reservado para que ninguém entrasse. E a gente caminhava todo dia de manhã pela praia muito cedo, porque meu pai tinha que ir trabalhar e ele gostava de andar na praia cedinho, então a gente andava. E eu me lembro de algumas vezes, isso é uma coisa que me deixou muito incomodado com o futebol. Eu não gosto de Copa, nunca gostei de Copa, e muito tem a ver, eu acho que com esse período. A gente caminhava em direção a lá, aquele lugar onde eu tinha a reserva. A gente andava naquela direção e ia andando pela praia, praia deserta. Eram, sei lá, 4, 5 quilômetros até a reserva, andando pela areia. A gente fazia esse caminho de manhã e voltava. E eu me lembro de uma desses dias a gente estar caminhando, e não foi uma vez, foi mais de uma vez, haver um corpo na praia com um soldado. E a gente ficava eu olhando, porque eu ia chegando perto, mas tinha aquele arame farpado, o corpo estava do lado de lá, e meu pai sempre falava: Ih, tem um presunto ali, vamos voltar. E eu achava aquilo estranho, porque eu falava assim, né, a Barra era uma praia que a gente sabia que tinha correnteza, mar aberto, não era uma praia onde todo mundo conhecia bastante o tipo de terreno, né? Então, chegava final de semana, muita gente se afogava também, e uma época a gente chegou no condomínio a colocar uma estrutura de madeira com 100 metros de corda e uma boia. Tinha sempre algum surfista de pranchão ali, porque não tinha nenhuma outra forma de assistência. Então a gente ficava tentando avisar as pessoas: olha, como a gente conhecia a praia, quando chegava final de semana, tinha muitas famílias, a gente chegava a gritar na praia, falando: aqui tem uma vala, evitem entrar por aqui, procurem entrar no lugar onde a onda vem reta e tal. Dava algumas informações. Isso para dizer que a gente achava a praia um lugar que era meio domínio da gente. Por quê? Porque era meio quintal da casa. As pessoas que iam para lá, elas iam, e a gente achava que eles não conhecem tanto isso. E esse universo, essa fantasia meio aumentava na medida que você, né, eu com 8 anos andando na praia, encontrava um cadáver. E eu achava aquilo esquisito, porque eu falava: por que raios, né? A pessoa se afoga, todo mundo que se afoga, a correnteza leva para aquele lugar. Eu achava aquilo muito estranho, mas enfim. Meu pai falava assim: porque talvez na reserva
como não tem muita gente, acaba que o corpo fica ali mais tempo. Tinha sempre uma desculpa, mas eu achava sempre que em algum momento alguém ia falar alguma coisa sobre isso. E aí eu vinha com essa interrogação na cabeça, voltava e tinha jogo de futebol, e aquele clima de Brasil, ame ou deixo. Sempre alguém falando que tinha, sei lá, um evento acontecia no Alto da Boa Vista, uma troca de tiros, um terrorista foi morto. Sempre havia essa coisa de um certo terror acontecendo. E eu achava assim, não, agora vamos falar do morto na praia. E nunca ninguém falava do morto na praia, né? Então eu cresci falando assim, porra, por que raios ninguém, né? Não é possível que ninguém ache importante falar que tinha um corpo na praia. Se a gente se preocupou tanto com a praia, se a gente fez ações para evitar que as pessoas morressem afogadas, se tinha tanta preocupação com aquilo, por que raios ninguém comentava que aquelas mortes? Era uma coisa meio que velada, todo mundo sabia que aquela morte não era uma morte que estava dentro do contexto. E aí, né, isso passou um tempo, eu me lembro já 20 anos depois, eu já estudava na UFRJ, já estávamos em momento de anistia, muita coisa sendo conversada sobre o assunto, e uma das coisas que era revelada é que as pessoas eram afogadas em baldes de água, água do mar, né? E jogadas ali na reserva, porque era uma reserva militar. Ou algumas pessoas eram jogadas de helicópteros, né, dentro da área da reserva, então ficava ali. Então, na realidade, o que eu acabei vivenciando, testemunhando, foram algumas pessoas que morreram ali na praia por conta desse grande bicho que ficava assombrando a cabeça da gente, que matava pessoas.